Oi, meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou te dar algumas dicas práticas para você aumentar o engajamento da sua caixinha de perguntas no Instagram. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que utiliza o Instagram como uma ferramenta de trabalho e me segue no Insta, @epifaniamkt. E bom, sem mais delongas, vamos para as dicas. Primeira dica, você precisa introduzir algum assunto antes de abrir a caixinha. Se você simplesmente solta a sua caixinha lá no Instagram com faça uma pergunta e não publica nada antes dela, a pessoa vai ficar assim, uai, mas eu vou fazer pergunta sobre o quê? Fica muito aberto, muito abrangente, sabe? E às vezes a pessoa ela até tem uma dúvida, mas ela não se lembra na hora. Então o ideal é que você introduza um assunto primeiro e depois que você introduzir esse assunto, você abra a caixinha de perguntas para que as pessoas mandem suas dúvidas sobre esse assunto que você já está falando. Então quando você dá um tema para a caixinha, fica muito mais fácil das pessoas pensarem em alguma pergunta para te fazer. É claro que tem perfis que são gigantes, que as pessoas colocam lá, faça uma pergunta, manda uma dúvida, e a pessoa recebe uma enxurrada de respostas na caixinha. É com uma porcentagem mínima de pessoas que isso acontece. Com quem não tem um perfil muito grande, com quem está começando, isso é muito difícil de acontecer. Então o ideal é que você introduza um assunto antes e abra a caixinha depois. Então, por exemplo, se você é um personal trainer, você pode fazer uma sequência de 4 stories, por exemplo, falando sobre dificuldade de emagrecer e depois você abre uma caixinha perguntando: você já teve dificuldade para emagrecer? Qual é a sua maior dificuldade para conseguir emagrecer? Para conseguir seguir uma dieta? Então você vai utilizar essa estratégia, vai pegar um gancho naquele assunto que você já introduziu para poder abrir uma caixinha de perguntas depois. Isso vai te ajudar demais. Segunda dica, coloque enquetes antes da caixinha. O Instagram, ele funciona da seguinte forma: se ele vê que tem várias pessoas respondendo às suas enquetes ou interagindo com você no story de alguma forma, respondendo o seu story, enviando para outra pessoa, curtindo o seu story, ele vai entregar o seu conteúdo para mais pessoas. E quanto mais pessoas assistem os seus stories, melhor para você, porque tem mais gente consumindo o seu conteúdo, você vai conseguir falar sobre aquilo que você vende, aquilo que você trabalha para mais gente. Então, o ideal é que você estimule essa interação no seu perfil. E quando você abre uma sequência de enquetes antes de abrir a sua caixinha de perguntas, o Instagram, naturalmente, ele entrega o seu conteúdo para mais pessoas. É claro que, se as pessoas responderem às suas enquetes, o Instagram, ele vai entregar esse conteúdo para mais pessoas. Se ninguém responder, aí provavelmente ele não vai entregar, tá? Então, você vai fazer ali uma sequência de 2, 3 enquetes com perguntas que tenham a ver com a caixinha que você está abrindo, e depois você vai ver que as dúvidas elas vão surgindo naturalmente, as pessoas vão começar a mandar dúvidas na sua caixinha de perguntas. Eu vou dar um exemplo para ficar mais prático para vocês, tá? Suponhamos que você trabalha numa clínica de estética. Você vai fazer 3 enquetes diferentes. Por exemplo, qual foi a última vez que você fez limpeza de pele? Aí você vai colocar lá 3 opções diferentes para a pessoa. No story seguinte, você vai perguntar assim: você tem uma rotina de skincare que você segue diariamente? Aí você vai colocar lá sim ou não para a pessoa responder. Aí na terceira enquete você pode perguntar: você sofre com acne, com melasma, com algum problema de pele? E vai colocar lá a opção de sim ou não. E aí no quarto story você vai abrir a sua caixinha de perguntas e vai colocar um tema nela. Por exemplo, deixe aqui sua dúvida sobre tratamentos de pele, sobre problemas de pele, sobre rotina de skincare, sobre estética facial. Então você vai colocar um tema nessa caixinha que tenha a ver com as enquetes que você fez anteriormente. E pode ter certeza que utilizando essa estratégia você vai começar a receber muito mais dúvida, vai começar a ter muito mais engajamento no seu perfil do Instagram. Terceira dica, mesmo que você não faça uma sequência de stories antes, mesmo que você não abra enquetes antes, tenha sempre um assunto específico para a caixinha. Isso vai facilitar também. Porque, por exemplo, se você é uma blogueira e fala de vários assuntos diferentes, lifestyle, moda, beleza, maquiagem, enfim. Se você abre uma caixinha de perguntas aleatória, pode ser que ninguém tenha dúvida. Mas se você especifica o tema na sua caixinha, as pessoas elas vão começar a ter dúvidas sobre esse tema. Então, por exemplo, se você é uma blogueira, você pode colocar aqui: envie a sua pergunta sobre maquiagem, envie a sua dúvida sobre minha vida pessoal. Então você vai pensar em temas específicos para a caixinha. E isso serve para qualquer nicho, tá? Mesmo que você não coloque enquetes antes, que você não introduza nenhum assunto antes, você pode abrir uma caixinha já com um tema específico. Tem mais chances de você receber dúvidas
dúvidas, de você receber mensagens ali dos seus seguidores. Quarta dica, coloque opções de perguntas ao redor da caixinha. Vou colocar uma foto aqui de exemplo para vocês. Mas basicamente você vai colocar a sua caixinha ali no Instagram e vai colocar lá, mande aqui sua dúvida. E ao redor dessa caixinha você vai preencher com algumas opções, por exemplo, se você é do nicho de finanças, você pode colocar na sua caixinha ao redor renda fixa, renda variável, tesouro Selic. Você pode colocar algumas palavras, alguns termos soltos que a pessoa ela vai ver, já vai associar alguma dúvida que ela tem e vai escrever ali a dúvida na sua caixinha. Ou até mesmo fazer simulações de perguntas mesmo. Então você vai colocar assim, mande qualquer dúvida que você tenha. E você pode até escrever embaixo assim, nenhuma dúvida é boba o suficiente. Então se você tem dúvida sobre qual é o valor mínimo para começar a investir, onde começar a investir, corretora de valores vale a pena, qual a melhor corretora de valores, pode mandar. Então você vai colocar assim várias opções, porque naturalmente as pessoas elas vão ler aquelas opções e vão enviar alguma dúvida na sua caixinha. Isso facilita muito, tenho certeza que se você colocar em prática vai dar certo para você também. Outra dica, na hora de responder às suas caixinhas de pergunta, você precisa gerar curiosidade na sua audiência. Então sempre tente pensar numa forma de responder que as pessoas elas vão ter interesse em continuar sabendo sobre esse assunto. Então, por exemplo, se você responde a uma dúvida em específico lá na sua caixinha do Instagram, não coloque tudo que você sabe nessa caixinha. Deixa algum tema em aberto no final ali, porque a pessoa ela pode ter interesse naquilo que você está falando, ter mais curiosidade e te enviar uma outra pergunta relacionada a esse tema que você deixou em aberto na sua resposta. Então, o ideal é que você consiga prender a atenção da sua audiência, gerando essa curiosidade nas suas respostas das caixinhas. Uma outra coisa que pode acontecer também é das pessoas, ao invés de mandarem perguntas na sua caixinha, começarem a mandar perguntas no seu direct. Quando isso acontecer, o que você pode fazer? Você pode tirar um print da pergunta que a pessoa te mandou e você publica esse print lá no story. Você não precisa colocar a carinha da pessoa aparecendo ali não, tá? Mas o ideal é que você coloque um print da pergunta que você respondeu e responda aquela pergunta no story mesmo. E aí você avisa ela lá no direct, olha, respondi a sua pergunta lá no meu story, pra ela saber e não ficar sem resposta também. Então isso é muito legal, essa estratégia funciona muito, porque o seu público no Instagram vai ver que você recebe perguntas no direct e no inconsciente do seu público, eles vão saber que eles podem te mandar perguntas no direct também. Então, o seu engajamento, ele começa a ser muito maior. Inclusive, é recomendado que você sempre estimule a sua audiência a te responder no direct, porque isso vai ajudar a aumentar o seu engajamento no Instagram como um todo, e não só na caixinha de perguntas. Então, se você receber uma pergunta no seu direct, publique ela lá no seu story do Instagram. E para finalizar, a última dica é para quem está começando, ou seja, quem ainda não utiliza muito o Instagram, né? Está dando seus primeiros passos para começar a trabalhar com o Instagram, começar a postar conteúdo e tá um pouco perdido sem saber o que postar no story, quando abre caixinha de perguntas ninguém pergunta nada, enfim. Nesses casos, se você está começando, você pode sim mandar perguntas para você mesma. Ah, Tainá, mas não pega mal? Não, porque as pessoas nem vão saber que é você mesma que está enviando perguntas na sua caixinha. O seu público não tem como saber disso, só você. Então, se você está começando, abre uma caixinha de perguntas ali no seu Instagram e comece a se mandar perguntas. E o ideal é que você comece a responder essas perguntas que você mesma está se mandando assim que você publicar a sua caixinha. Por quê? A pessoa vai ver que você postou uma caixinha, aí provavelmente ela vai pular o story porque ela não sabe o que te perguntar, só que aí ela vai ver que você já começou a responder algumas dúvidas. Então pode ser que além dessas dúvidas, né, que você está respondendo ali, ela tenha alguma outra dúvida, ela tenha interesse no assunto que você está falando, volte na sua caixinha e te mande alguma pergunta. Isso acontece demais, então o ideal é que se você está começando, você mesma se envia algumas perguntas, não tem problema. Tente responder pelo menos umas 10 perguntas por dia e repita esse processo por uns 7 dias, 10 dias, até você começar a perceber que as pessoas estão começando a te enviar perguntas. E aí, quando você tiver ali uma caixinha bem movimentada, você não vai precisar se mandar nenhuma pergunta mais. E uma outra coisa é você não enviar apenas perguntas profissionais. Tente mesclar com algumas perguntas mais pessoais também, porque afinal, as pessoas elas têm interesse por pessoas e não por marcas, por empresas. Elas estão no Instagram para consumir conteúdo de outras pessoas. Então, se você mesclar algumas perguntas profissionais com algumas perguntas pessoais, vai te ajudar muito, tá? Essa é uma estratégia pontual. Eu não acho que vale a pena você mandar perguntas para você mesma para sempre. É uma estratégia que vale a pena se você está começando agora e se você está realmente com muita dificuldade do que publicar nos stories. Então é isso, essas foram as dicas que eu separei. Eu tenho certeza que se você colocar em prática, você
você vai ter muito mais engajamento no seu Instagram como um todo, tá? E não apenas na sua caixinha de perguntas. E depois volta aqui e me conta se as dicas deram certo. Então coloque em prática e volta aqui pra me contar se deu tudo certo pra você. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. Amanhã tem vídeo novo no canal e eu espero você aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.